Nossa semana de oração, que tem como tema Conhecendo Deus, né? Conhecendo a Deus. Hoje nós vamos falar sobre Deus conhece você. E quem está conosco é o irmão Nilson. E ele vai falar como é que Deus conhece você. E com ele a palavra, irmão Nilson, bom dia, seja bem-vindo. Não estamos Bom dia. te ouvindo. Não. Estão escutando agora? Agora sim. E agora? Sim. Bom dia, graça e paz a todos. Graças Vocês? Eu Graça sou e muito paz. grato por estarmos Graça aqui. e paz. Sou grato, assim, pela oração da irmã Kelly, quando me apresentou a Deus, e é muito especial quando a gente apresenta outros irmãos a Deus. Tem uma palavra que diz que o maior beneficiado não é aquele que ora, mas aquele que recebe a oração. Por quê? Porque quando nós recebemos a oração, nós temos a certeza que alguém ora por nós e que nós precisamos das bênçãos de Deus. Irmãos, esse tema de hoje fala que Deus conhece cada um. Aqui a matéria diz, Deus conhece você. Então, eu posso dizer assim que Deus conhece cada um de nós. E eu queria ler o capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5. E também gostaria de pedir, se vocês tiverem aí a revista, que esteja com ela também em mãos. Mas se não tiver, a gente vai buscar a presença do Espírito de Deus para que a gente possa, todos nós, compreender a mensagem que Deus tem para nós hoje. Então, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Eu queria tirar 3 coisas muito importantes para a nossa vida espiritual. E eu queria dizer, antes dessas 3 coisas, que a nossa vida ela tem que ser espiritual. Por que a nossa vida tem que ser espiritual? Porque quando nós temos uma vida espiritual, nós estamos diante da presença de Deus. Nós estamos vivendo com Deus. E não há nada em segundo, em terceiro, em quarto plano. Somente em primeiro plano, na nossa vida, que é viver com Jesus. Então, gostaria que entendêssemos isso, que a nossa vida ela tem que ser espiritual. E para a nossa vida ser espiritual, o texto que foi lido em Jeremias capítulo 1, versículo 5, a primeira coisa que diz que antes que fôssemos formados no ventre, ele já conhecia. Olha só a importância disso. Ou seja, antes de nós chegarmos no ventre, ele já conhecia nós. O segundo é que antes que nós saíssemos do útero, ele nos santifica. Então, todo ser humano que nasce, ele é santificado por Deus. E o terceiro, que creio que talvez nós não estejamos fazendo, ou não estejamos nos atentando, ou ainda não entendemos, é que ele escolheu cada um de nós para ser profeta. E é interessante que a gente olha, ou se comporta, ou pensa em ser um discípulo, ou um voluntário, ou levar uma mensagem, colocando muitas coisas na mente, e a gente acaba não exercendo essa função, que é a primeira função. A segunda função é o nosso papel dentro da família.
A terceira função é o nosso papel dentro da igreja. E a quarta função é o nosso papel dentro da nossa profissão. Então, o primeiro papel que nós temos é profeta para as nações, profeta. Isso é importante. Eu gostaria de passar algumas informações sobre a nossa estrutura humana, para que a gente possa entrar nessa questão espiritual. O coração, como é que funciona o sistema do corpo humano? Então, nós temos 7 órgãos no nosso corpo, tá? 7 órgãos. Vocês estão me escutando bem, não estão? Sim. 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 7 Aumenta órgãos. mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho. E agora? Está todo o volume. Tá Ok? ótimo. Só aumenta o seu microfone, irmã Maria. Está ótimo, irmão. Tá. Então, o sistema do corpo humano, ele tem 7 órgãos vitais. O coração é, sem dúvida, um dos órgãos vitais mais conhecidos. Porém, além dele, podemos citar o cérebro, o rins, o fígado, os pulmões. Correto? Então, já como exemplo de órgãos não vitais, temos o baço e os órgãos reprodutores e a vesícula biliar. Então, são formados nesses 7 itens. Como é que se chama as 5 divisões do corpo humano? Classificamos o corpo humano que ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Lembra que quando a gente sai, fica na mente, né? Quando a gente faz aula de ciências, né? Cabeça, corpo, tronco, membro. Biologia. E qual é o órgão mais importante do corpo humano? O cérebro. Diz que o principal órgão do corpo humano, o cérebro, é responsável por gerar todos os comportamentos do indivíduo. Então, grave isso na memória. O cérebro é que faz toda a nossa vida, humanamente. Ele que conduz tudo relacionado ao nosso corpo físico. Qual é o primeiro órgão a parar de funcionar? O cérebro. O cérebro ele usa 25% de oxigênio do nosso corpo. Então, 25% do oxigênio do corpo é consumido pelo cérebro. E o cérebro, ele é o primeiro órgão a morrer quando a gente para de respirar. O que sustenta o nosso corpo, irmãos? O sistema de sustentação, também chamado de sistema esquelético, é composto pelos esqueletos, constituído pelos ossos, cartilagem e tendões presentes no corpo de um organismo. E é importante dizer que quando nós somos criança, a gente tem uma certa quantidade de ossos. Quando a gente somos mais velhos, idosos, a gente já não tem alguns ossos, né? Eles vão sumindo do nosso corpo a partir da idade. Quais são os 3 órgãos mais importantes do corpo humano? Os órgãos vitais do corpo humano, apesar de todos os órgãos terem funções importantes, existem 5 que exercem um papel vital: o cérebro, o coração, o rins, o fígado e o quê? E os pulmões. Então, ele trabalha sobre o comando e na condução de líquidos e nutrientes para o nosso corpo. Agora, qual é o último órgão que para de funcionar? O cérebro. Ele é o último órgão que para de funcionar. Quem mais é importante, o cérebro ou o coração? Qual dos dois é mais importante para nós? Diz que a cabeça guarda a parte mais sofisticada do nosso corpo e o cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso que controla todo o corpo. E ele é responsável pelas ações voluntárias e involuntárias do corpo. Eu queria, para finalizar sobre a questão da nossa estrutura física, diz que existe, os cientistas chamam de uma droga do amor. Diz que o hipótamo produz ainda a oxitocina e a vasopressina, responsável por sentimento de empatia e compromisso. Esta é, aliás, a hormona responsável por quase toda a ligação social e a formação de laços entre os mamíferos.
E o coração, ele, em estado mental negativo, depressão, ansiedade, solidão, raiva, estresse crônico, eles podem aumentar o risco de doença cardíaca ao longo do tempo, ou piorar os problemas cardíacos que existem. Então, esses são os sentimentos que afetam o coração. Eu gostaria que vocês guardassem sobre essa questão do cérebro, e mostra que o cérebro é o órgão mais importante do corpo humano. É ele que dirige, né, os nossos comportamentos, é ele que comanda todas as funções, ele é o que, se parar, nós estamos mortos, e ele é o maior consumidor de oxigênio do nosso corpo humano, ou seja, uma terça parte, 25% fica com ele. A palavra de Deus diz hoje sobre que Deus conhece a gente, né, que Deus conhece você, diz que Deus, ele sabe de tudo. O texto de 1 João, capítulo 3, versículo 20, relata para nós: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que quer dizer com isso? Que como Deus nos conhece, conhece todas as coisas, ele sabe como nos tratar. O coração, ele coordena, mas Deus, ele sabe a nossa fragilidade. O texto de Jó, capítulo 28, versículo 24, diz: porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo do céu. Porque Deus sabe tudo. Porque ele sabe de ponta a ponta desse vasto planeta, tudo que ocorre. Nada é alheio a ele, conforme Jó, capítulo 28, versículo 24. E o 1 João 3,20 diz que ele sabe o quê? Ele conhece o nosso coração. Então, ou seja, ele conhece cada um de nós. Ele conhece você, ele me conhece. Então, aí dá para a gente entender que Deus, ele sabe da vida humana e ele sabe da residência humana, que é o nosso planeta. Salmos capítulo 139, o versículo 16, diz assim para nós: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Aí, Jeremias capítulo 1, versículo 5, fala que Deus, ele ungiu, ou seja, ele santificou, ele credenciou, e ele já conhece antes de entrar no ventre e antes de sair do ventre. E Davi, ele é muito claro, que ele diz aqui que as quais ainda sendo dia a dia formados, quando nem ainda uma deles havia. Então, os olhos de Deus veem tudo isso. E é importante que Davi fala que ali tem um livro que está relatado tudo o que ocorre conosco, antes do início. O cientista diz que nós temos um código de DNA. O código de DNA mostra quem é aquele corpo, quem é aquela pessoa. Deus, ele tem um livro em que anota todos os perfil de cada um de nós. Lá em Romanos, em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, diz que o Senhor deu um nome para Josias, 32 anos do seu nascimento, e profetizou sobre a vida desse monarca como um dos poucos reis que obedeceriam a Deus e fariam o que era reto diante dos seus olhos. Gênesis capítulo 17, o versículo 19, relata para nós: e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará filhos e chamará seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Então, essas três informações, esses três textos mostram que Deus conhece, que nos conhece antes de sermos o quê? Conhecidos.
Né? Quando alguém diz assim, eu conheço o irmão Nilson, eu conheço o irmão Edivaldo, eu conheço a irmã Alexandra. Bom, vamos ver se realmente conhece, porque Deus ele é o único que a palavra de Deus diz que conhece cada um de nós. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 30 e 32, diz, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando a mãe ela tem uma comunhão com Deus, Deus ele mostra tudo, ele fala tudo sobre a personalidade, sobre o comportamento, sobre a vida daquela criança que está chegando, que está se formando dentro do teu ventre. Mamães, é importante essa situação, tá? Importante as mamães ainda que podem ter filhos, conhecer esse processo, ou seja, conhecer a Deus, e Deus ele vai te dizer como educar e cuidar. Quem já é mamãe, que já tem seus filhos adultos, como muitas aqui, e não tiveram, podemos dizer, esse discernimento, ou não tiveram porque a oportunidade de Deus dá, eu não vou nem dizer oportunidade, mas não se atentaram a isso, também é importante frisar que ainda tem tempo de conversar com Deus para educar os seus filhos, mesmo eles sendo adultos, casados e fora de casa. Como essa educação espiritual? A conexão que vocês têm com Deus, através da oração, vai trazer para vocês, mamães, papais, vai trazer para vocês um conhecimento de Deus e como Deus trabalha para transformar a vida e tirar vários tições do fogo. Então, por isso que a oração ela é importante, independente se você está sendo mamãe agora, se está grávida, se ainda pode ser mamãe, ou se você já é vovô, que os filhos ainda estão mesmo fora do redil, mas estão vivos. Enquanto há vida, há esperança, enquanto a vida é uma oportunidade de conversarmos com Deus sobre esse filho. Salmo 139, versículo 2, diz assim, tu conheces o meu assentar e meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Olha que coisa maravilhosa. Eu li sobre o cérebro, e o cérebro, a única coisa que ele assimila com relação a outros órgãos é o coração, que ele diz aqui que é os estados mentais negativos de depressão, ansiedade, solidão, raiva, estresse crônicos. Isso vai pautar, isso vai mostrar qual é o meu caminhar que eu vou ter humanamente. Agora, espiritualmente, diz que no Salmo 139 diz para nós, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Gravem isso que eu quero falar no finalzinho. Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Eu tenho uma esposa, nós dormimos todo dia no mesmo local, na mesma cama. Hoje nós convivemos muito mais do que antes, né? Que os filhos cresceram, já foram, né? Já partiram para as suas vidas. E a gente tem muita coisa em comum e tem outras coisas em comum. Mas a convivência com, agora, mais fortemente, de nós dois, porque aqui é só nós dois, humanamente, né, falando, e a gente está tendo, assim, algo muito interessante nesses últimos anos. Esses últimos tempos aqui, eu acredito que de um ano para cá, eu penso em algo, posso estar na rua, eu penso em algo, e onde quer que eu esteja, ou ela esteja, quando a gente se encontra para trocar uma ideia, eu toco um assunto, ela disse, olha, a mesma coisa eu pensei hoje.
e vice-versa. Então, a gente está numa conexão tão grande, glória, louvado seja Deus, que a gente está fazendo os nossos planejamentos, a gente está pautando o nosso caminhar juntos. E é interessante que diz que Deus conhece os nossos pensamentos, ela está conhecendo os meus pensamentos, a gente está conseguindo, como disse, planejar, executar algumas tarefas. Mas somente Deus é que conhece a totalidade desse pensamento. A Pena Esperada diz que tem coisas que é entre eu e Deus, tem coisas que é entre a Alexandra e Deus, que é até uma invasão de privacidade, podemos dizer, quando eu tento entrar no perfil dela, ou seja, eu tento entrar na individualidade dela para saber mais sobre ela. E é importante que, primeiro, isso não pode ocorrer, porque nós somos frágeis, nós temos muitas coisas ainda a superar espiritualmente, e isso somente Deus. Por que Deus não deixa nós entrarmos nessa intimidade humana? Porque nós temos o senso de julgar as pessoas. E quando nós olhamos algo negativo, a gente julga, é automático, e a gente pode estar fazendo, e aí a gente comete dois erros. Primeiro, quando nós julgamos, nós deixamos que Deus tome conta da casa. Então, isso diz falta de fé. E quando nós julgamos, a gente não tem discernimento para julgar e podemos estar botando muita gente para fora da nossa família, por fora da igreja, por fora do redil de Deus. Então, Deus, ele conhece os nossos pensamentos. 1 Samuel, no versículo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, relata: não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Então, ele é um Deus de quê? Ele é um Deus de conhecimento. Salmo 139, 5, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, e é sobremodo elevado. Não posso atingir. Eu conheço aquela pessoa. Não conhece, não. Não conhece. O único que conhece é Deus, que ele diz assim, olha, da Bíblia é muito clara, ele diz que Deus cerca ele por todos os lados. Todos os lados. E diz que o conhecimento que Deus tem dele é maravilhoso, é elevado, que nem ele pode atingir. Nem nós podemos atingir o conhecimento de Deus, nunca vai acontecer isso. Porque nós somos formados dele, imagem e semelhança. Então, Deus, ele é um Deus de conhecimento. E Isaías 46, 10, que anúncio o fim desde o princípio. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus conhece o futuro, queridos. É importante dizer que esse conhecimento de futuro, eu queria trazer uma coisa para nós. Qual é o passo que você quer dar? Esse passo que você quer dar, já conversou com Deus? Já parou com ele e disse assim, Senhor, meu planejamento hoje é esse. Eu pretendo fazer isso. E é importante que você não pode somente dizer para ele que seja a tua vontade, amém. Não, você tem que colocar o planejamento e esperar ele te dar a resposta. Como executar esse planejamento? Se fizermos dessa forma, nós vamos evitar muitas perdas, muito sofrimento e muita angústia. Por quê? Porque se nós apresentarmos o plano para Deus, ele vai nos orientar e a orientação de Deus faz com que ele seja executado. Mas é importante dizer que dentro de um planejamento existe uma questão chamada obediência. Ou seja, foi feito o planejamento e nós temos que ser obedientes em tudo que foi esquematizado. Então, às vezes nós fazemos um planejamento, Deus dá uma resposta, mas a gente não quer obedecer.
E aí o planejamento está errado, e a gente diz, poxa, mas eu falei com Deus, e por que deu errado? É porque faltou obediência da nossa parte. Então, Deus, ele conhece o nosso futuro. Ele sabe que os nossos filhos vão voltar para dentro de casa. Ele sabe que os nossos filhos vão estar diante da presença deles e conosco. E é importante frisar que eles vão voltar para dentro de casa, não é a nossa casa, a nossa residência. Eles vão voltar para o lar celestial. Tem um texto lá de Jeremias que diz que eles vão voltar da terra do inimigo. Deus vai tirar eles da terra do inimigo e voltar para o lar. E a gente tem que estar preparado para esse encontro, viu, irmãos? A gente tem que estar preparado para receber os nossos filhos da terra do inimigo. Isso é um planejamento de Deus, a gente tem que ser obediente nesse planejamento. E uma coisa que está dentro desse planejamento, não importa a situação que está o filho, entre aspas, que está o marido, que está a esposa, que está o ente querido, o colega da igreja, o irmão da igreja, o vizinho, não importa. O importante é nós não julgarmos e não nos precipitarmos querendo salvar eles, se a gente não pode salvar nós mesmos. Então, coloque isso na tua mente, que Deus, ele conhece o futuro, e o futuro é nós e nossos filhos diante da presença de Deus para a eternidade. Amém? Amém. Amém, Senhor. Deus seja glorificado. Mensagem maravilhosa. Números 12, versículo 13, diz assim para nós: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que me cures. Irmãos, eu fico assim, maravilhado quando a gente vai na presença de Deus em oração. Eu estou mais ou menos uns 35 dias com a saúde meio desequilibrada, um desequilíbrio na minha saúde. Aí ontem eu estava aqui meio ruinzinho, aí quando deu o horário do culto, a minha esposa disse: eu vou para o culto, você vai? Eu disse: não. Só que eu tinha colocado na minha mente, eu tinha falado com Deus que eu não ia perder um dia da semana de oração, é a última semana de oração, ela tem um significado muito importante. Ela é uma semana de oração que é feita a nível mundial, ou seja, todos os filhos de Deus estão nessa semana orando em todos os lugares do planeta onde eles estão, e que não perdi. Aí depois que ela saiu, eu parei, fiz uma oração, tomei um banho, fui para a igreja. Quando você chega na igreja, você não sente nada. Aí quando você sai da igreja, volta. Mas é importante por quê? Porque diante da presença de Deus, há o quê? Cura. Diante da presença de Deus, há paz. E Deus, ele dá isso. Quando ela voltou de novo, é porque eu preciso ainda dar continuidade no tratamento. Então, disse que Deus, ele ouve as nossas orações. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que me cures. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você lembra que o cérebro é onde a gente tem o discernimento? E tem médicos aqui, eu tenho certeza que tem um irmão aqui, aliás, que é médico, e sabe que nós temos que cuidar do cérebro com alimentos próprios. Por isso que a gente, às vezes, é bruto, a gente não tem discernimento, a gente não tem humildade, a gente tem egoísmo, a gente tem maldade, a gente tem mexerico, tem muitas coisas ruins. Por quê? Porque nós não estamos oxigenando o cérebro com o alimento correto. E o cérebro ele tem que ser oxigenado. 25% do oxigênio ele consome do corpo. E o que gera oxigênio no corpo é o alimento que nós estamos ingerindo para transformar em energia. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu queria pautar sobre as nossas orações: nós estamos orando corretamente? Primeira coisa que eu queria fazer um divisor de águas aqui. Primeiro, quando nós vemos em oração reclamando, como nós vamos ser atendidos? Porque quando nós vamos em oração, nós vamos diante de Deus. E se a gente reclama de um filho, nós estamos reclamando de Deus. Porque ele é a perfeita criação de Deus. Então, se a gente reclama daquela pessoa que a gente quer orar, nós estamos reclamando de Deus. Como é que tu vai diante de Deus em oração reclamando? Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático que talvez a gente não esteja atendendo. Eu chego e digo assim: irmãos, eu peço oração pelo meu filho, porque o meu filho está praticando tal ato. Por
porque o meu filho, ele está usando álcool, esse álcool ele vem aqui, perturba, e a família sofre, a família, né, fica angustiada porque eu não consigo dormir, porque o meu filho faz isso, porque o meu marido não quer nada com Deus. Isso são reclamações. Pare para analisar, isso são reclamações. Então, se eu estou pedindo publicamente isso quer dizer que Deus ele comissionou. Por exemplo, vocês que estão aqui tem 59 pessoas, 57 pessoas, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, nós fomos comissionados por Deus para orar por outros. E para orar por outros, nós temos que estar habilitados a essa oração. E para estar habilitado nessa oração, se chama uma coisa muito importante, que é obediência e se prostrar diante de Deus para receber a instrução. Como é que eu vou receber uma instrução se primeiro eu reclamei? Aí a mente ela já bloqueou. Ela bloqueou aqui, e eu olhando para a dificuldade e o defeito de caráter da pessoa que eu estou pedindo oração. A segundo bloqueio é porque eu não estou observando que eu também tenho defeito de caráter. E a terceira, que é a mais grave ainda, que eu não estou de uma forma ingênua, tendo fé de que ele vai resolver, de que Deus está resolvendo. Então, Moisés, ele falou isso aqui, olha, Senhor, rogo-te, me cures. Então, para nós recebermos as bênçãos, nós precisamos de cura primeiro. Aí Deus vai ouvir as nossas orações. Tem outra coisa muito importante, irmãos, que Deus, lá em Gênesis 17:5, diz assim, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões e nações te tenho posto. Aqui fala sobre Deus, ele dá nome às pessoas. Eu queria fazer um pedido muito especial. Deus conhece a gente pelo nome. Eu já vi pessoas orar dentro da igreja e dizer assim mesmo, Senhor, abençoe o irmão Chapéu. Vamos dizer, tem gente que não é irmão Chapéu. Quero orar pelo irmão Chapéu. Tem até um amigo meu, uma vez eu falei isso para ele. Todo mundo conhece ele como Lata. O nome dele não é Lata. Um irmão muito querido, Anapu. Os filhos estão na obra. E aí, Lata, eu disse, orar pelo irmão Lata? Deus não conhece. Deus conhece ele pelo nome. Então, é uma coisa que a gente não se percebe. A gente ora pelo apelido. E a gente está jogando a oração no vento. É claro que Deus, ele chama as pessoas pelo nome. Então, ore pelo nome. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos 1, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, estende claramente e vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Irmão, Deus ele fala de muitas maneiras com cada um de nós. Ele não fala de uma única forma. Cada um, lembra que ele conhece a gente antes do ventre? Cada um tem um DNA, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma. Então, ele usa as formas que eu creio, a palavra de Deus também toca nesse assunto, conforme a nossa personalidade, conforme o nosso momento. Um ele falou através do vento, com outro ele falou através do fogo, com outro ele falou através da chuva. Então, cada um é o seu momento. Eu queria ler com os irmãos que Jesus é a palavra de Deus, está lá em João 1:1. Essa é uma forma pela qual Deus nos fala de maneira pessoal e poderosa até hoje. Não há comunhão com Deus. Não há, mesmo na sua bondade, na sua misericórdia, mesmo na nossa deficiência, não há o conhecimento de Deus sem abertura da sua palavra. Lá Deus mostra tudo. Ele mostra como o homem caiu, como o homem se levantou, mas, acima de tudo, o seu amor eterno. Diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
A palavra de Deus está falando sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. João 17 diz assim que ele veio falar da verdade, testificar da verdade. Ele veio falar de mim, falou Jesus. Então, irmãos, não há respostas completas, não há uma comunhão correta, sincera e fiel sem abertura da palavra de Deus. Você já viu pessoas entrando na igreja e dizendo, irmão, ore por mim, mas nem ela ora por ela? Ela quer as bênçãos, mas ela quer uma bênção locada, alugada. O que é uma bênção alocada? Ela quer alugar a comunhão de outra pessoa que essa pessoa tem com Deus em oração. Então, ela aluga essa pessoa para orar por ela. Como Deus vai dar essas respostas? Deus tem que dar essa resposta para ela. Isso. É por isso que ela pede oração, e ela não está orando, aí ela não escuta a resposta, sabe o que acontece? Ela sai da igreja. Essa é a questão. Uma coisa que está em 1 Reis, capítulo 19, de 11 a 13, diz que Deus ele fala com uma voz delicada. Irmãos, não existe convenção para alguém que é áspero. Irmãos, não existe conversão para alguém que é mal educado. Irmãos, não existe conversão para quem dá respostas grosseiras. Irmãos, não existe conversão para aquele que, quando o irmão entra na igreja, faz de conta que nem conhece. Irmão, não existe convenção se você sai na porta dessa casa, não dá um bom dia para o irmão que passa na frente. Irmãos, não existe conversão se você não for humilde e educado. E diz lá em 1 Reis que quando o profeta Elias estava demasiado desanimado e deprimido, Deus falou com ele de um modo inesperado. Às vezes Deus fala através do vento e de um terremoto, um incêndio, mas na maioria dos casos ele usa uma voz mansa e delicada. Por isso é importante estarmos alerta. A pessoa erra conosco, a gente sai dando logo, como diz, um exemplo de brutalidade. E a pior brutalidade está na palavra, na voz, usado pelo órgão chamado língua. Então, a língua, ela é destruidora e ela vai nos levar para a morte sem Deus. Preste atenção nisso. Deus, sendo penalizado ali no palácio de Caifás, diante de Pilatos, diante da multidão, e ele em silêncio. E algo muito importante que ele diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazes. Queridos irmãos, eu queria ler esse texto que está bem aqui, que é muito importante para finalizar. Deus fez esta promessa ao seu povo: e buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o coração. Como é que eu busco a Deus? Indo ao encontro dele. Como é que eu vou ao encontro dele? Pegando uma Bíblia, abrindo e dobrando os joelhos. E quando é que eu busco ele de coração? Quando eu digo para ele: olha, eu sou pobre, cego e nu. Preciso de ti. Aí ele vai trabalhar, ele vai trabalhar conosco, e o que ele vai fazer? Ele vai nos dar discernimento e a cada dia mais capacidade, ou vai nos capacitar para orar por outras pessoas. Meus votos sinceros, meu pedido de oração sincero nesta manhã é que vocês não desistam de vocês. Porque se vocês não desistirem de vocês, se nós não desistirmos de nós, buscando a melhoria do nosso caráter, essa melhoria de caráter somente no sangue de Cristo, nós vamos conseguir ajudar o nosso próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que essa santa paz esteja sobre nós. Amém. 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 Deus seja